A paz do Senhor a todos. A paz do Senhor Jesus. Irmãos, hoje a gente abre, inicia e já termina o pequeno livro de Filemon, né? Carta de Paulo a Filemon, né? Só tem um capítulo. Aí a gente já começa o livro de Jó, do 1 ao 5, e Salmos 21 e 22. Amém? Não se esqueça de ler todos os capítulos escritos aí na descrição da sua casa para acompanhar a Bíblia até o fim do ano, a gente conseguir terminar. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, meu Pai, te agradecemos mais uma vez por poder estar meditando a Tua Palavra, te pedindo, o Senhor, nos dê acesso à Tua sabedoria, Pai, para entender o que Tua Palavra quer nos ensinar, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém. E não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo, né, para que mais pessoas sejam alcançadas através do Evangelho. Irmãos, seguinte, a gente já vai começar lá pelo livro de Jó, né? Só que antes da gente falar do livro de Jó, queria falar ali sobre os Salmos 22, né? Leiam com atenção o Salmo 22, por quê? Porque é um salmo que a gente está vendo aqui, um salmo muito profético também de Davi, né? Tem várias referências a Jesus, né? Então, Jesus, da tribo de Judá, filho de Davi, né? Então são grandes referências ali que durante o estudo vocês vão perceber que Davi falava muito da vinda de Jesus, né? Mas vamos para Jó. Jó capítulo 3. O texto diz assim: depois disso, Jó passou a falar e amaldiçoou o dia do seu nascimento. Pereça o dia em que nasci, e a noite em que se disse, foi concebido um homem, que aquele dia se transforma em trevas e Deus lá de cima não se importe com ele, nem resplandeça sobre ele a luz, que as trevas e a sombra da morte se apoderem desse dia, que uma nuvem habite sobre ele, que tudo que pode escurecer o dia o espante. Aquela noite que dela se apoderem densas trevas, que ela não se alegre entre os dias do ano, nem entre a conta dos meses. Então, no capítulo 3, Jó ele faz sua primeira reclamação, né? A gente até estava comentando aqui que a gente não sabe de onde o pessoal tira que Jó foi 100% paciente, né? Porque Jó sim está fazendo uma reclamação, né? E logo no capítulo 4, a primeira pessoa que fala que é o seu amigo Elifaz, né? E o seu amigo Elifaz, ele vai fazer um julgamento, né, a Jó, sem saber o real motivo da sofrência de Jó. Ele faz um julgamento, né, e ele tira conclusões de que? Da lei da semeadura, de que só colhe aquilo que a gente planta, ou seja, ele entende que se Jó está colhendo tudo isso, é porque ele plantou o mal, né? Mas a gente tira daqui duas lições. Primeiro, do capítulo 3, que a gente não deve reclamar, né? A gente não entende, né? Melhores são os planos de Deus do que os nossos, né? Mais altos os pensamentos de Deus do que os nossos. A palavra diz assim: bem sei os pensamentos que tem de vós. Então imagine Deus olhando para Jó e, né, lamentando com tristeza isso que Jó está falando aqui, né? Que se amaldiçoe o dia que eu nasci, eu não merecia ter nascido, eu nasci à toa, eu não era para isso e tal. Então a gente tem que entender que toda árvore que dá fruto, o vento balança. Mas quando a árvore balança, é só para cair os frutos podres. Às vezes é necessário, né? Então tudo isso daqui foi necessário para evangelizar já os amigos dele, né? Porque deu outros exemplos para eles aqui depois de tudo isso. Tudo isso daqui foi necessário também para provar a fé de Jó, né? Então a gente não sabe realmente quais são os planos de Deus para nós. Então quando você estiver passando uma prova, não reclame, não murmure, ou até murmure, porque acho pouco difícil, pouco provável não reclamar, mas logo já corra pedir perdão para Deus, falar: ai Deus, eu acho que eu errei, pequei, né? Me perdoa. E de Elifaz, a gente tira a lição de que a gente não pode julgar o livro pela capa, né? Então, sem antes saber, olha que engraçado, o texto fala que eles ficaram aqui 7 dias e 7 noites ao lado de Jó, calados. Mas por que eles passaram ali 7 dias e 7 noites para depois ir abrir a boca para falar bobagem? Né? Então a gente chora com você, mas depois eu vou jogar na sua cara que você errou. Aqui a gente considera duas coisas. Primeiro, ele era um amigo de verdade. Dentro da sua faculdade mental, do seu conhecimento, ele entende a lei da semeadura. Então, dentro da sua consciência, ele acha que ele está certo. Então, ele é um amigo de verdade. Já começa por aí. Ele já fala na cara, falou: ó, você está sofrendo aí porque você vacilou.
certo? Então dentro da realidade humana, Jó vacilou. Então ele pode considerar ele aí um amigo de verdade, teve coragem de falar assim, ó, né, foi errado. Porém, era um amigo de verdade, mas sem a direção de Deus, né? Então a gente tem que, uma coisa que eu aprendi, que a intimidade forçada, ela é estupro, ela não é legal. Então mesmo que seja um amigo de verdade, a gente tem que policiar o que a gente fala pro outro, né? Porque não adianta eu ser seu amigo e falar assim, nossa, Bruno, esse óculos tá ridículo. Vai ser feio, vai ser grosseiro, né? Então em vez de eu falar assim, ó, Bruna, né, porque acho que você podia mudar o modelo desse óculos, acho que, né, ia ficar um pouquinho mais nova e tal, outra cor, tentar, né, balancear as falas para chegar na conclusão. E aqui ele não balanceia as falas, ele já fala direto, falou, ó, né, se só acontece isso com quem planta o mal. Então a gente tem que entender, né, e buscar sabedoria com Deus antes de abrir a boca para falar mal dos outros, né, para julgar o próximo. Amém? Essas são as lições de hoje. Quer acrescentar alguma coisa? Não? Então vamos orar? Senhor Deus, meu Pai, te agradecemos mais uma vez por poder estar meditando na Tua Palavra. Senhor, nos dá, Pai, sabedoria para todos os dias andar sobre as Suas palavras, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Tchau.